Vou-vos hoje falar da Web 2.0, Web 3.0 e o e-learning, portanto, a relação entre eles, e falar também um pouco sobre o desenho de unidades de aprendizagem. Comecemos por falar um pouco do que é o Web 2.0. Portanto, a primeira fase da web, aquela que nós conhecemos até há alguns anos atrás, há pouco mais de 8 anos atrás, é conhecida neste momento por Web 1.0, e a principal característica é que era feita por determinadas pessoas que construíam determinados sites e determinadas aplicações, que eram os webmasters, e essas aplicações eram feitas então de uma pessoa para vários utilizadores. Portanto, tínhamos aqui uma relação de um para muitos. A partir de determinada altura, esses webmasters continuaram a fazer as suas aplicações, mas passou a haver intervenção também de todos nós em várias aplicações e então passou a haver uma relação de vários para vários. Essa é essencialmente a grande diferença entre a Web 1.0 e a Web 2.0. Porquê é que isto surgiu? Porque houve determinados movimentos de jovens que pretendiam experimentar um conjunto de outras ferramentas de comunicação que não estavam disponíveis no Web 1.0 e, portanto, impulsionaram esse desenvolvimento. Isto segundo Pierre Levy, em Cibercultura, Instituto Piaget. Ora, surge assim a Web 2.0 que, tal como Jarvis diz, é feita de pessoas e não de conceitos. Portanto, há aqui as pessoas a construírem o conteúdo da web, portanto todos nós no fundo. Surgem assim variedíssimas aplicações, das quais dou aqui alguns exemplos: o Wix para construir sites, o Blogger para construirmos blogs, a Wikipédia para acedermos a todo o tipo de informação, os Facebooks, portanto todo o tipo de redes sociais, o YouTube, muitas outras aplicações, muitas delas desconhecidas, outras muito mais conhecidas, mas todas elas com uma característica: todos nós podemos construir qualquer coisa e colocar qualquer coisa facilmente na web. O que é que isto representa e qual é que é a diferença? É que então há uma utilização crescente das tecnologias digitais, portanto com um recurso às redes de comunicação interativa. E, por outro lado, há novas possibilidades de criação coletiva e distribuição de aprendizagem cooperativa, portanto, a aprendizagem onde umas pessoas colaboram com as outras na construção do conhecimento, só que isto tudo também vem pôr em questão o funcionamento das várias instituições e os modos de organização do trabalho. Portanto, tudo isto, toda esta revolução, por assim dizer, põe tudo em causa. Desta revolução da Web 2.0 há uma nova concepção do conhecimento. Até aqui nós éramos, portanto, servidores do conhecimento que havia na web. A partir daqui há um produto coletivo que é construído por todos nós. E, portanto, há uma interação com os outros, com as ferramentas que nos põem à disposição, com as condições que essas ferramentas geram e com os problemas também que elas nos trazem, obviamente. Daí decorre que há um poder partilhado, portanto todos nós temos determinado poder sobre os conteúdos, mas também há uma responsabilidade partilhada. Tudo isto também segundo Pierre Levy. Que implicações é que isto traz? Um crescimento constante da web, a web está sempre em crescimento, há uma atualização e uma reformulação constante também de conteúdos, há novos espaços de aprendizagem que nascem todos os dias, há novas formas de relacionamento entre as pessoas, há novas formas e métodos de aprendizagem, porque esses relacionamentos também trazem novas formas de aprendizagem, e tudo isto gera uma complexidade tremenda. Esta Web 2.0 leva-nos a outros movimentos, também designados por movimentos 2.0, e daqui surge o e-learning 2.0, a escola 2.0, o marketing 2.0, portanto, na prática, tudo aquilo que vocês quiserem constituir na internet e, portanto, tudo isto é influenciado por esta partilha comum e esta construção comum do conhecimento. Depois surge-nos aqui um outro conceito que é o Web 3.0. Portanto, já ultrapassámos esta fase do Web 2.0, todos nós já estamos completamente imersos na Web 2.0, surge o Web 3.0. Então, e o que é isto da Web 3.0? Segundo Morrison, é a Web 2.0 with a brain, ou seja, com um cérebro. E, portanto, estamos na construção de uma nova web que é a chamada Web Semântica, portanto, a que Morrison chamou Web Semântica. Ou seja, pega nos conteúdos de informação e nos serviços que a web disponibiliza e categoriza-os, fazendo com que os próprios sistemas identifiquem a satisfação das nossas necessidades. E, portanto, quando nós vamos pesquisar, por exemplo, determinado conteúdo na internet,
se já houver um histórico daquilo que eu normalmente, por exemplo, pesquiso, então os resultados que me são dados a priori são aqueles que previsivelmente eu pretendo. O que é que isto permite? Há uma transformação da web, portanto passa de uma network de aplicações e de repositórios de conteúdos para um todo articulado. Por outro lado, há uma total conectividade, portanto há uma generalização da banda larga e do acesso wireless, portanto isso hoje já acontece. As redes computacionais, Software as a Service Business Models, há uma interoperacionalidade dos serviços web. O que é que isto mais origina na Web 3.0? Uma generalização da tecnologia de código aberto, portanto cada vez mais há códigos abertos que são controlados por uma Creative Commons, ou seja, licenças de utilização que neste caso são geridas por esta empresa Creative Commons, e a web é vista como uma identidade aberta, online e portátil. Por outro lado, há uma socialização online, portanto passa a haver um espaço de socialização e também um desenvolvimento de aplicações inteligentes com base então no tal conhecimento que eu vou dando cada vez que faço determinada operação na internet. Esta Web 3.0 pode ser caracterizada por estas três componentes: Organize, Share and Discover. Ou seja, toda a informação que se integra na internet é etiquetada semanticamente, portanto ela no fundo é categorizada. Promove a partilha de conteúdos e a participação dos utilizadores, portanto share, e depois promove o espírito de descoberta e leva as pessoas à descoberta de novo conhecimento. Portanto, estas três componentes passam pela caracterização no fundo da Web 3.0. Tenho aqui dois links para dois artigos jornalísticos sobre a Web 3.0, para quem tiver algum interesse em desenvolver este tema, é só aceder a estes dois artigos. Tenho também aqui um exemplo para quem tiver interesse em ver o funcionamento de um browser que já existe, que é este Wolfram Alpha, onde, por exemplo, ao colocarmos aqui uma equação de segundo grau de uma função qualquer, ele dá-nos uma série de informação sobre essa função e, portanto, não há nada como experimentar. Experimentem para verificar o resultado deste browser. Isto aqui pretende ser a evolução da web. Reparem, há aqui uma evolução da era do PC, desde que surgiram os primeiros computadores, até à web 1.0, portanto a primeira web como nós a conhecemos, até à web 2.0, que é aquela que estamos a viver, até à web 3.0, que começa agora a dar os primeiros passos, portanto 2010-2020 é a previsão, em que é então denominada Web 3.0, Web Semântica, e já se fala então numa Web 4.0, previsivelmente a partir de 2020 até 2030, em que fala-se em inteligência artificial e, portanto, alguns conceitos muito mais evoluídos ainda do que a Web Semântica. Passado esta questão da web, portanto a web disponibiliza-nos então o e-learning 2.0, portanto já vimos que o e-learning 2.0, sendo um subproduto da web 2.0, vive à custa da partilha de todos nós, do conhecimento das várias pessoas e da construção desse conhecimento, e para isso devem ser seguidos modelos de instrução específicos para este tipo de ensino. Tenho aqui uma definição segundo Behar, sobre os modelos de instrução e, portanto, sobre o desenho das unidades de aprendizagem. Portanto, o conceito de modelo pedagógico para ensino à distância é um sistema de premissas teóricas que representa, explica e orienta a forma como se aborda o currículo. Portanto, no fundo, ele interpreta estes modelos de instrução segundo esta definição. Tenho aqui um exemplo de um modelo de construção de unidade de aprendizagem, o modelo EDI, que é decomposto nestas seguintes fases. A fase de análise, onde são descritas as necessidades, as metas de aprendizagem, as estratégias, os recursos pré-requisitos. Depois uma fase de desenho, onde temos os passos de aprendizagem para atingir os objetivos definidos. Depois temos a fase do desenvolvimento, a metodologia de divulgação da informação e o desenvolvimento dos materiais formativos. E a fase de implementação, onde vamos criar um plano de gestão e vamos conduzir a implementação. Finalmente, como em todos os processos, teremos uma avaliação, só que esta avaliação pretende avaliar todas as fases do nosso projeto. Portanto, neste caso, da nossa unidade de aprendizagem.
A análise e a planificação, que é a parte que nos interessa neste momento, o que é que nós vamos fazer na análise e planificação? Em que área ou disciplina é que vamos desenhar esta unidade de aprendizagem? Com que alunos ou participantes é que vamos trabalhar? Em que período de tempo? Portanto, planificamos o tempo. Que estatuto tem o uso da plataforma? Portanto, qual é o grau de intensidade e de importância que a plataforma de aprendizagem vai ter no nosso trabalho? Depois, definirmos os objetivos de aprendizagem, portanto, o que é que se pretende que os alunos ou formandos aprendam, que competências é que se visa promover. Depois, as pré-condições a estabelecer, que conhecimentos precisam de estar estabelecidos, recursos devem estar assegurados, portanto, tudo isto tem que ser pensado. As metodologias de trabalho a mobilizar, ou seja, que papel é que se pretende promover nos alunos formandos. Depois, os recursos a utilizar, portanto, que plataforma usar. Neste momento, e como já vimos em situações anteriores, normalmente utilizamos a plataforma Moodle, que é aquela que está mais divulgada e aquela com que melhor os utilizadores aderem. Depois, dentro da plataforma, o que incluir, portanto, que documentos para consulta, wikis, fóruns, glossários, todo o tipo de ferramentas, temos que idealizar qual a melhor ferramenta para as determinadas situações. Portanto, que materiais precisam de ser desenvolvidos ou adaptados e que tarefas é que vamos propor, que atividades concretas é que vão ser apresentadas, o que é que vamos propor aos alunos participantes, para eles realizarem, e, portanto, tudo isto vai ser definido. Finalmente, temos que definir também o papel do professor formador, ou seja, qual é o perfil de moderação a adotar, um perfil mais interventivo, um perfil mais de observador, lançando as tarefas e depois esperando que os formandos ou os alunos interajam entre si. Portanto, temos que definir esse papel. E relação com eventuais atividades presenciais, se estivermos em presença de um desenho de uma unidade de aprendizagem em que tenha também uma componente portanto, presencial, que normalmente se designa por B-Learning, ou seja, temos uma componente online e temos uma componente presencial. Portanto, estas são as características que nós temos que ter em atenção quando fazemos o desenho de uma aprendizagem e estamos a reportar-nos neste momento especificamente à parte da planificação, porque a parte depois de implementação vamos desenvolver mais à frente.